Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais para que vocês façam uma reflexão, como é o próprio tema do vídeo, né? Ex-ancião testemunha de Jeová reflete. Será que é possível uma testemunha de Jeová ter empatia por um apóstata? Nós presenciamos aí recentemente, né? Esses dias mesmo aí para trás, né? A presença do Ronaldo Canedo no canal do Adriano, né? A voz dos que não falam. Com toda certeza, né? Ambos sofrerão ataques, né? Tanto de testemunhas de Jeová fanáticas, principalmente dos apologistas das testemunhas de Jeová, que são defensores xiitas dessa organização, bem como de alguns dissidentes mesmo, de algumas ex-testemunhas de Jeová que também são fanáticas no extremismo, que acham que a obra dos dissidentes é fazer com que as testemunhas de Jeová sejam odiadas. E isso não é verdade. Nenhum dissidente, pelo menos dos que eu conheço e tenho contato real, nenhum deles apresenta nenhum tipo de ódio para com o ser individual, para com um membro testemunha de Jeová. O que se coloca em xeque e que se coloca em questionamentos são os comportamentos destrutivos que são propagados e ensinados por essa organização religiosa como se fossem a vontade do Criador. E turvam a mente das pessoas e fazem com que famílias sejam separadas, destruídas. Isso aqui não é o Ricardo Cândido que está falando, é a experiência comprovada da convivência, algo empírico. Eu estive lá na organização durante 30 anos, servi como ancião e outras posições de liderança lá dentro. Cuidei de registros, né, de pessoas de altos cargos dentro da organização, na minha função como secretário, uma função como secretário, né, de uma congregação que recebia os servos de tempo integral. E aí você coloca, né, várias facetas, várias modalidades de pessoas que servem, né, nessas posições. Então eu acho que eu tenho um pouquinho, né, de experiência para falar sobre as testemunhas de Jeová. E o que eu quero compartilhar é isso. Você tem que colocar em mente, pessoal, que quando às vezes a gente fala testemunha de Jeová, não estamos nos referindo especificamente ao membro individual, mas é a organização, né? A sua liderança, né? Aqueles que comandam a organização. E nós não incitamos nenhum tipo de ódio contra ninguém. Pelo contrário, nós estamos lutando para que o amor cristão seja realmente praticado por essa organização. É por isso que eu vou começar esse vídeo meu lendo um versículo bíblico que eu sempre leio. Vez ou outra eu lembro dele, né, nos vídeos do meu canal, leio ele, e nesse vídeo não poderia faltar a leitura dele aqui para vocês também. Deixa eu colocar aqui o óculos e nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 ao 48. A Bíblia diz assim aqui: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Desculpe, pessoal. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Observaram? Testemunha de Jeová, como é que vocês consideram os apóstatas? Pessoas como eu que abandonaram a organização de Jeová e hoje vem, por exemplo, aqui na internet expor os erros e os falhanços da organização. Vocês não me consideram como um inimigo? Como alguém que vos persegue? Segundo o conselho de Jesus, o que você deveria fazer se eu realmente sou uma pessoa inimiga sua?
Será que é ficar, como por exemplo, né, alguns apologistas testemunhas de Jeová, que nós podemos citar por nome, o Emer, do canal Lampejos, o Adriano de Jesus Cruz e outros que, ao invés de sustentar as suas argumentações dentro da palavra de Deus, quando eles começam a perder, eles vão aos tribunais e processam aqueles que expressam uma opinião diferente, acusam algumas ex-testemunhas de Jeová, alguns dissidentes, de estarem praticando intolerância religiosa. Será que esse é o comportamento esperado de quem se identifica como verdadeiro seguidor de Cristo? Coloquem a mão nas consciências de vocês. O que diz aqui os 2 versículos da Bíblia? Livro o qual vocês, testemunhas de Jeová, o qual vocês, apologistas das testemunhas de Jeová, especialmente estes 2 que eu citei aqui, Adriano de Jesus Cruz e o Emer do canal Lampejos. Vocês aplicam o que está escrito aqui nesses versículos? Todos nós sabemos que não, né? Em tese, as atitudes de vocês vêm provando a cada dia, né, a cada momento que passa, que além de se identificarem como testemunhas de Jeová, respeitarem o corpo governante por estarem com um canal de internet debatendo, desmoralizando outras pessoas, praticando também aquilo que vocês nos acusam de praticar, que é a intolerância religiosa, né? O Emer, por exemplo, chamando, né, os outros aí de cachorros, cão que late, se referindo aos apóstatas. O Adriano de Jesus Cruz, então, nem se fala de quantas e quantas vezes ele já se referiu de forma depreciativa àqueles que abandonaram a organização. Então, eles reclamam quando a organização é exposta, mas quando eles praticam, né, estigmatização das pessoas, perjúrio, difamação, calúnia, exposição, né, das pessoas, aí eles estão dentro da liberdade religiosa. Aí não é intolerância. Né? Vamos ver como vão ser as decisões dos tribunais daqui a um tempo, daqui adiante. Eu tenho feito um pacote de informações a respeito especialmente destes 2 e dos outros que estão em volta deles, né? Como, por exemplo, lá os irmãos que fazem parte do canal Historiador TJ, Publicador do Reino, o irmão aí do marketing digital famoso, o nosso querido Roberto Gomes, que disse, né, que iria fazer xixi no inferno, mijar na Trindade. Se diz um seguidor, estes se dizem seguidores de Cristo e do corpo governante, o qual eles vêm e desobedecem, né, toda vez na internet. Então vamos ler qual é a atitude do verdadeiro cristão quando ele está sendo perseguido, como ele deve tratar os seus inimigos. Então nós lemos lá: fazei o bem aos que vos odeiam. Vocês não acham que nós os odiamos? Por que vocês não fazem então o bem para nós? Orai pelos que vos tratam com maldade. Vocês acham que o que nós fazemos é tratar vocês com maldade? Ou que nós nos perseguimos? O que você tem que fazer? Abençoar, orar por aqueles que estão fazendo isso contra vocês. Mas não. Vocês não respeitam a Bíblia de forma nenhuma. Não respeitam a orientação do Cristo e muito menos que, se vocês não respeitam a Cristo e a palavra de Deus, quem dirá que vocês respeitarão algum dia alguma orientação do corpo governante? Mas é um paradoxo, porque vocês fazem isso e querem que as pessoas sejam obedientes a eles, ao passo que vocês não são. Né? Aí o versículo 46 continuou: pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, gente, tá aí
Os versículos do Evangelho de Mateus 5, do 43 ao 48, são autoexplicativos. Eu não preciso ficar esmiuçando esses versículos ponto a ponto, porque é bem claro. Porque é muito claro qual é a orientação do Cristo. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém vos maldizendo? Tem alguém que vos odeia? Orai por essa pessoa. Essas são as orientações do Cristo e da Bíblia que vocês afirmam seguir. Posto isso, o que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo é o seguinte: é essa reflexão. Baseado nesses versículos bíblicos, será que é possível uma testemunha de Jeová ter amizade com um apóstata? Ter empatia por um apóstata? Demonstrar uma preocupação amorosa e humana para com aquela pessoa que não é mais da sua organização? É possível que isso aconteça? Do ponto de vista da Bíblia, das orientações dentro daquilo que se considera a palavra de Deus, é perfeitamente possível. Procurem, dentro das Escrituras, alguma orientação, né, no Novo Testamento de que aqueles que se opõem à fé cristã devem ser tratados como um cão sarnento, um cão que late, né? Ou coisa desse tipo. Será que existe essa orientação? A única orientação que tem dentro das Escrituras é para se evitar aqueles que se colocam numa posição de anticristos. Daqueles que negam a Cristo e o ensinamento do Evangelho que os apóstolos tinham ensinado para eles lá no primeiro século. Do contrário, não existe nenhuma outra orientação. Então, não adianta falar, vocês são da classe de Himeneu e Fileto. Mas o que faziam Himeneu e Fileto? Você já pesquisou a fundo isso mesmo? A quem é que eles se opunham? A quem é que eles não recebiam e não aceitavam a autoridade? Eram de simples homens? Ou eram dos homens que foram designados diretamente por Jesus para a posição de apóstolos, os quais se tinha certeza da sua designação? Não eram homens que, se apresentaram como sendo designados por Cristo. Não, eles tinham todas as credenciais e comprovações de que podiam estar servindo naquela posição como apóstolos. Hoje ninguém tem mais essa condição. Se fosse assim, e o que acontece, qualquer um aí aparece e fala, eu sou o apóstolo fulano de tal. As pessoas nem pesquisam a Bíblia, não sabem quais são os critérios para se ser um apóstolo, Então, pessoal, analisem bem essas coisas. Vocês são treinados, principalmente vocês, testemunhas de Jeová, agora eu me refiro a vocês como membros individuais, vocês são treinados para expressarem um comportamento que é aquele comportamento do nosso querido irmão, do corpo governante, o Anthony Morris. Lembram-se do Anthony Morris? Como ele queria que fossem tratados os apóstatas como inimigos de Jeová. Ele soprou até um fósforozinho para enfatizar que os apóstatas vão sumir e vão desaparecer. Para Jeová é assim. Vocês vão sumir do mapa. Mas nós tivemos recente um acontecimento que eu considero como um divisor de águas neste sentido. O encontro do irmão Ronaldo Canedo com o Adriano, o canal A Voz dos que Não Falam, E eles ali conversaram como pessoas com pontos em comuns, com sentimentos em comum, e que mostra que há possibilidade de sermos amigos um dos outros, independente da nossa posição religiosa, independente daquilo que nós acreditamos. É muito possível que isso aconteça.
Basta termos, cada um de nós, amor e carinho e querer praticar o cristianismo de verdade, de coração. Talvez olhando aquele que você considera como um inimigo, como quem sabe um futuro servo lá dentro da sua organização. O que você faz quando você confronta alguém que não tem a mesma visão sobre as coisas? Você tenta ajustá-lo ao seu entendimento, usando de humildade, brandura, argumentação. E se essa pessoa, mesmo assim, apresentar os pontos delas e comprovar que tem base para a sua própria crença, o que você faz? Você rejeita e descarta aquela pessoa? Ah, não, isso aqui, olha, eu tentei transformar ele num corintiano, ele não aceitou, também não quero mais saber de amizade nenhuma com ele, quer ser palmeirense, lasque-se ele para lá. É assim que você faz? É claro que não, porque você respeita, né, a posição daquela pessoa, o time que ela escolheu. E vocês podem ser bons amigos nas coisas que vocês têm em comum. Olha, cada um torce para um time. Um torce para o Corinthians e o outro torce para o Palmeiras. Mas ambos gostam do quê? Do futebol, o ponto em comum que une cada um deles. Você é testemunha de Jeová? Não quer ter um contato com apóstatas? Não tenha. É a sua opção. Você pode fazer isso, ninguém pode te obrigar. Mas aprenda a respeitar aqueles que expõem a sua organização. Assim como vocês expõem a organização religiosa dos outros. Por que é que vocês podem fazer isso? E por que é que o lado contrário não pode fazer? Porque quando vocês fazem, é defesa da fé cristã, é liberdade religiosa. E quando o lado oposto faz o mesmo, vocês atacam dizendo que é intolerância religiosa. Isso eu digo principalmente aos apologistas de internet e ao corpo governante das testemunhas de Jeová, que são eles que colocam na cabeça das testemunhas de Jeová que quando se fala mal ou se expõe às testemunhas de Jeová é perseguição, é ataque religioso. Mas aí você entra lá no site JW, está cheio de matérias colocando as outras organizações num prisma totalmente negativo. As Testemunhas de Jeová, para quem não sabe, tem até um livro chamado O Homem em Busca de Deus, onde se faz um apanhado de todo tipo de religiões existentes na Terra, analisam-se cada uma delas à luz das Escrituras e daquilo que o corpo governante acredita ser a verdade cristã, e se destrói cada uma delas. E coloca-se a organização das Testemunhas de Jeová como uma única religião verdadeira. Então vejam só o nível de hipocrisia que uma testemunha de Jeová pode chegar quando ela argumenta que falar da religião delas, expor os erros e falhanços é um ataque religioso ou intolerância religiosa. Quando eles fazem o mesmo nas suas publicações e no seu site. Seria muito bom apresentar essas provas, essas evidências, né, que existem aos montes dentro das publicações da organização e solicitar a alguém em autoridade que analisasse de forma imparcial. Pegasse, por exemplo, o meu canal, o canal do Adriano e de outros, vissem aquilo que nós expomos com base nas próprias publicações e analisassem se é realmente um ataque, intolerância religiosa, ou se é simplesmente uma exposição e argumentação baseadas nas próprias publicações da Torre de Vigia. Né? Isso seria algo realmente muito, mas muito bom. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês nesse vídeo um trecho aqui, né, do canal lá do nosso querido irmão Adriano, quando ele recebeu o Ronaldo Canedo. E quero deixar para vocês, vou ficar aqui pequenininho, vou deixar para vocês aí verem uma parte, a parte que o Ronaldo entrou no vídeo. Depois eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou nos cards que vão aparecer aqui na tela, para que vocês vejam essa live na íntegra, tá certo?
Mas vejam que há sim a possibilidade de haver paz e harmonia entre uma testemunha de Jeová e um apóstata. Ah, mas o Ronaldo Canedo não é mais testemunha de Jeová. Ele se considera como uma testemunha de Jeová leal e verdadeira. Porque ele foi dissociado através de... Olha, pessoal, me desculpem usar essa palavra, mas através de uma artimanha, uma maracutaia feita pelos anciãos da congregação que ele pertencia ou frequentava, não sei se era pertencia mesmo com cartão e tudo registrado ali, mas foi feita uma coisa de uma forma em que o Ronaldo Canedo teria, pela sua atitude, se dissociado da organização. Por quê? Porque ele não obedecia, com certeza, né, alguns conselhos e orientações, talvez sobre a criação do canal dele. Por exemplo, onde ele debate ali de forma muito franca, expõe até algumas coisas que ele não concorda com a organização. Né? E ele tem uma boa assistência, um canal com muitas visualizações. Então, quer dizer, a organização estava se sentindo ferida com isso. E os anciãos fizeram o que fizeram com o aval da organização para remover da organização o Ronaldo Canedo. Está ele sofrendo, a esposa e a filha, por causa disso. Vejam só se isso é o comportamento de uma religião verdadeiramente cristã. Sabemos que o Ronaldo ele não entende isso, ele não quer enxergar que é tudo feito com o aval da organização. Não é só do Betel de Brasil, do Brasil não, Ronaldo. Isso que aconteceu com você é aprovado pelo corpo governante. Quer você aceite isso, quer não. Eu queria que um dia sua mente abrisse e você enxergasse isso. Porque eu também passei por injustiças. Não uma, não duas, mas 3 vezes com a remoção das minhas designações. Por quê? Por ser uma pessoa que é crítica e exponha os erros. E faz a exposição dos erros. Que confrontava superintendente de circuito, de distrito, qualquer um que fosse. Em busca da verdade. Eles não gostam. Eles não gostam de pessoas assim, Ronaldo. Também trabalharam para que eu fosse removido de servo ministerial, de ancião, depois de servo ministerial de novo. Esse é o procedimento padrão da organização. É preferível que se queime um indivíduo do que um corpo de anciãos inteiro. Como, por exemplo, no meu caso, quando eu estava na Congregação Califórnia de Ribeirão Preto. Irmão, eu já li no meu canal a carta que eu enviei para Betel inteirinha, as coisas que aconteciam naquela congregação, relatando com detalhes e provas tudo. Qual foi o conselho e orientação que eu recebi? Porque eu pedi para a Betel, olha, me dá um conselho, uma orientação, como eu lido com isso. Sabe qual foi o conselho e a orientação que eles me deram? Que os 15 anciãos, inclusive aqueles que estavam envolvidos em várias tramas e maracutaias na Congregação Califórnia de Ribeirão Preto, participassem em me analisar se eu deveria continuar servindo como ancião. Você já viu, Ronaldo? Você chega num julgamento lá do mundo, um julgamento do mundo, qualquer crime. Aí você coloca lá como testemunhas, como representantes, né, para julgar o seu caso, as pessoas que você acusou. Você já viu isso acontecer? Já viu algum precedente desse? Agora, no Brasil a gente tem, né, com o Alexandre de Moraes aí, as coisas que acontecem no Brasil, né? Mas olha, eu vou te falar para vocês, na época eu fiquei chocado com isso. Como pode o meu julgamento ser feito de forma imparcial e isenta se aqueles a quem eu acusei e mostrei com provas as coisas erradas que eles faziam, serem participantes, serem os julgadores do meu caso? Que era analisar o porquê eu escrevi a carta sobre eles. Tá vendo, Ronaldo? Isso é um procedimento de praxe, padrão da organização e vem encabeçado pelo corpo governante. Eles fazem isso. É muito melhor eliminar alguém que está até com a razão do que mexer no corpo de ancião inteiro. O que dia é? Eu também não sei por que eu acreditava nisso. Isso é para vocês verem o nível de bitolado que eu era e que eu acreditava na justiça e na bondade da organização.
Eu acreditava que com as provas que eu tinha e mostrando o que aconteceu, eles tomariam uma atitude. Eu não queria que ninguém perdesse o privilégio. Eu queria que todos levassem um cala-boca e aprendessem a servir como anciãos de verdade. Mas o que aconteceu? Não, tira esse rapaz daí, que ele é tumultuador, causador de divisão. Fica vocês aí juntinho na maracutaia de vocês e deixa esse rapaz pra lá. Expulsa ele do corpo de anciãos. É assim que é a organização, Ronaldo. Infelizmente, meu irmão, eu tenho que te falar a real, certo? Porque, às vezes, o amor, ele tem que bater para fazer efeito e a gente acordar. Não adianta nada eu ficar falando aqui coceguinhas nos seus ouvidos e você continuar cego, né, pertencendo à organização das Testemunhas de Jeová, que te expulsou. E te digo mais, Ronaldo, enquanto você estiver fazendo vídeos, participando, né, em demonstrar o verdadeiro cristianismo que você faz, né, a essência do verdadeiro cristianismo, que a sua organização não segue, você nunca vai ser readmitido. Que eu esteja errado nessas minhas palavras, mas pelo que eu conheço da organização, enquanto você tiver esse canal aberto e se expor aqui e falar da organização de maneira justa e isenta, como às vezes você faz, você nunca será readmitido pela organização. Então, pessoal, vou deixar rolar para vocês aqui, né, essa parte onde o Ronaldo Canedo entrou no vídeo do Adriano. E observem, vejam por si mesmos como é possível haver a amizade entre pessoas, né, que pensam completamente, inversalmente diferentes uma da outra, certo? Eu vou deixar com vocês aí para que vocês acompanhem. Nunca tive contato com ele. Eu quero dizer que você é bem-vindo aqui, Ronaldo, e que talvez se um dia você me conhecesse um pouquinho melhor, você se surpreenderia de que o meu coração nunca está fechado para pessoas boas. E eu te amo sem te conhecer. Eu queria que você soubesse disso. Bem-vindo. Olá, podem me ver e ouvir? Perfeitamente. Então, tá jóia. Me perdoe alguma coisa, porque eu eu acho que eu nunca fiz uma live assim, né? Sim. Eu não sei nem manipular ainda como e o que clicar, e eu também dificilmente, assim, eu não sei manipular. Tem que acender até uma luz daqui, para eu não sei se está bem iluminado. Mas está saindo perfeito, hein? É como se você já tivesse experiência. Tá jóia. Mas eu só entraria se a Conceição estivesse aí. Conceição, um abraço. Adriano, um abraço. Conceição, há muito tempo eu tenho te visto. Neste mundo, tu nunca sabes o que vais encontrar. O que é que eu estou a fazer aqui? Constrói. Seu sorriso, seu jeito, tá? Aquilo que eu falei, mesmo sem a sua permissão, eu coloquei uma imagem sua ali, mas é porque estava falando também de mim, né? E é assim, eu não estava preparado. Estava apenas falaram, Ronaldo, vamos falar de você aí na internet, né? Pessoas que me auxiliam. Vai falar, tá bom, aí entrei. Enfim, estou aqui, né? Isso acredito que é inédito, de muitos canais já me pediram para dar entrevista. Eu não me sinto bem, né? Até porque, assim, muitas pessoas entram para ofender. Sim. E eu já falei, gente, como que eu vou num canal que basicamente vão ofender aquilo que eu acredito? Então, não vai ficar legal, não vai ser bom, não vai ser proveitoso. Hoje é diferente. Estou falando aqui com uma pessoa que eu tenho visto, e não sei toda a história, mas tenho visto alguma história, e tem me incomodado muito, em especial o comportamento daqueles aonde eu quero estar. Entendeu? Aquilo que eu acredito não é aquilo que está sendo pregado. E aí eu deixei bem claro, não sei se a Conceição teve a oportunidade de ver todo o vídeo que eu falei, mas eu não concordo com o comportamento de boa parte, em especial nessa época de rede social, quando então nós precisamos de um mundo, por enquanto, segundo o que eu acredito, até que Deus resolva os assuntos da humanidade, nós precisamos um pouco de paz, de pregar o amor, e é isso que Cristo fez. Então me incomoda muito ver aqueles que têm fé, que estão lá propagando o ensino verdadeiro, que estão lá, nós estamos no caminho da salvação, não entendendo
o que Cristo de verdade pregou. Então, por isso eu falei que os de fora, aqueles que decidiram sair, que resolvam com Deus. Eu não tenho nada de julgamento referente a esses, porque aos de dentro, aqueles que compactuam com o que eu creio, precisam entender. Não é assim. E aí, por exemplo, quando eu falei, Adriano, quando eu falei um pouco sobre sua filha, eu não sei todos os fatos, se o Adriano tenta falar algo com ela, e aí talvez ela pediu, porque eu conheço pessoas que fazem isso, né, que insistentemente bombardeiam os familiares com aquilo que agora passou a acreditar. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Fica insustentável o convívio. Porque, assim, eu até vi do Alexandre, se eu não me engano, alguém que tem um canal, eu acho que é Alexandre o nome dele, e ele fala assim, eu sempre faço as minhas lives quando a minha família vai para a reunião, para não dar um choque familiar aqui. E eu achei bonito isso. Eu acho que é importante isso. Então, quando eu falei que talvez não saiba de todos os detalhes, porque de verdade eu não sei, eu não quis fazer mau juízo da menina. Talvez ela apenas esteja fazendo... Mas assim, é como eu fechei, tem que achar um comum acordo. Tem que abraçar, tem que beijar. Se ela, sabe, estiver me ouvindo, me vendo, não gaste um segundo a menos da sua vida sem mandar um recado para o seu pai, sem abraçar, sem mostrar carinho, sem mostrar afeto. É isso que Cristo pregou. E eu entendo que a gente tem que resguardar nossa fé, aquilo que nós acreditamos, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre salvação. E cada não estou falando cada um é livre, não é? De pensar e crer. Isso. Cada um e o é livre. Cristianismo é você. Pessoal, observaram aí o que é uma pessoa coerente? Até agora vocês viram aí, né? A bondade, o amor, é uma pessoa que demonstra ser realmente um bom homem, que tem uma visão, né, ainda que da organização sobre o cristianismo, demonstra um tipo de coerência que a gente não vê nas próprias publicações da Organização das Testemunhas de Jeová e no corpo governante. Né? É isso que nós queremos buscar, esse tipo de coisa. Se a Organização das Testemunhas de Jeová fosse mais flexível nesse sentido com as pessoas, talvez nem canais de ex-testemunho de Jeová estariam existindo, não teria necessidade de fazer exposição ou coisas desse tipo. Pelo menos é o que eu creio, né? Pelo menos é o que eu acredito. Eu chego até a dizer mais para vocês. Talvez eu ainda estivesse até hoje servindo como ancião de congregação das Testemunhas de Jeová. Se as Testemunhas de Jeová não fossem o que elas se tornaram hoje, porque essas Testemunhas de Jeová de hoje não são as Testemunhas de Jeová. Você que está na Organização de Jeová a partir do livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, que saiu ali em meados da década dos anos 2000, 2005, se eu não me engano, pode esquecer. Você que é dessa época, você não viveu o que são as Testemunhas de Jeová de verdade, como aqueles que viveram, né, nos anos anteriores, nas décadas de 90, 80, 70. Né? Na época em que o corpo governante estava lá nos Estados Unidos quietinho, na dele, sem querer aparecer, sem querer ser estrelinha da novela, né? Sem querer ocupar os primeiros lugares, sem exigir obediência cega das Testemunhas de Jeová e sem querer tomar o controle total da organização como eles fazem hoje. Talvez até faziam isso, mas era de uma forma tão velada e tão bem feita que você nem percebia. Se fosse ainda daquela mesma forma, o número das Testemunhas de Jeová dissidentes, eu garanto para vocês que seria muito menor. Muito, muito menor. Vamos continuar aí. Aceitar essas diferenças. Cristo nunca obrigou ninguém a pensar como ele. Ele dava a oportunidade. A pessoa não queria, ele simplesmente continuava o seu caminho. Era assim. Ele não debateu de maneira ferrenha, querendo obrigar. Ele explicava, e eu estou anos-luz de Cristo. Eu estou anos-luz de Cristo. Mas eu admiro a sua personalidade e a sua forma de ensinar e de tratar os demais. Quem dera eu fosse um pouquinho parecido a ele. Uma coisa assim eu posso dizer. Uma coisa assim eu posso dizer. Adriano. Que eu não chamei você para nós debatermos fé. Eu chamei você porque, obviamente, nós pensamos diferente e isso não faz de nós inimigos. Simplesmente faz de nós pessoas que podemos aprender um do outro. Agora,
A sabedoria do homem está na hora que ele é confrontado, ele saber respeitar a opinião do outro e ter um diálogo pacífico. Agora mesmo você está na minha casa e o que eu estou fazendo? O que faziam os anfitriões? Estendiam o melhor para o convidado. Se você agora, a não ser que você fale um absurdo de uma coisa que eu acho que é uma mentira absurda, eu vou falar, Ronaldo, não vamos falar desse assunto, porque eu quero que aqui, na minha casa, você seja tratado como um convidado especial. Como alguém que merece o meu respeito, o meu amor e o meu carinho, porque você pode ter certeza de uma coisa, pela vida dos meus filhos, eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho amor por você, pela pessoa que eu vejo que você é. Quando eu, num hospital, você me enviou uma mensagem de amor. Quando eu li tua mensagem, eu quero agora fazer público isso. Quando eu li tua mensagem, eu chorei. E eu chorei por quê? Porque muitos que estão na tua condição desejaram minha morte, incluindo familiares meus. Isso é muito ruim, então, André. Partindo deste ponto, eu deixo de lado aquilo que, na minha concepção, eu não estou de acordo contigo e você não está de acordo comigo, e é teu direito. Quem sou eu para dizer o que você tem que crer ou não? Eu posso pensar coisas, mas daí, invadir a tua crença, eu não posso. Eu posso, no meu canal, expor o que eu penso e assiste quem quer. E quem não quer, assiste outro canal. Sim, mas é isso. É isso, porque você tem tal liberdade, em especial agora, que não está envolvido com a certa denominação, a religião, você é livre para isso. O que me irrita, assim, por assim dizer, né, o que me incomoda muito é ver esses que, não, tem que ser obediente ao corpo governante, tem que ser obediente a toda a instrução, mas está ali dentro, naqueles que eles acreditam ser apóstatas, que eu tenho uma visão totalmente diferente do que é a apostasia. Já falei isso em vários vídeos meus, que eu entendo muito bem o direito de crítica, a crítica, o crítico, o opositor, e também tem a apostasia, aqueles que procuram derrubar a nossa fé em tudo aquilo que... Então, mas é assim, todos têm o direito, eu não quero estar ali, eu não quero falar. O problema é quando se cria essa rixa, o que está havendo. Vale a pena começar bem o dia. E a melhor forma de começar a investir é com a XTB. Porque na XTB o dinheiro trabalha para si, seja em investimentos ativos ou... E me incomoda, eu não tinha, até vi um sítio. Isso é anticristão totalmente, ódio. Eu mesmo já vi, olha, não, minha vontade é fazer isso, né? Alguns falam comigo. Minha vontade é entrar lá e fazer isso. Então, gente, isso tem que parar em todas as esferas. Não causa nada. Olha só, nada de bom, né? Quando eu só mencionei uma vez com uma pessoa que falou assim, mas você é amigo de todos os que são apóstatas na internet. Falei, gente, eu não conheço ninguém. Quando eu às vezes falo, é até para que o outro lado de quem eu ando falando, falasse, ele está falando que é meu amigo, que me conhece, mas ele nem me conhece. Então eu quero não me defender ali, eu quero ser verdadeiro com quem eu estou lidando. Por isso você até mencionou assim, que eu não dei o coraçãozinho de verdade. Eu até perguntei à minha filha, eu não dei coraçãozinho no comentário dele, ou algo assim. Não foi isso de receio, até porque eu já estava falando. Eu já comprei, por assim dizer, essa briga. Eu sei o que eu ouço. O que minha família tem ouvido, por eu falar sobre o seu nome, já é, rapaz, hoje, o que cair em cima, olha, Ronaldo, acabou para mim, você acabou. E eu sei também o que vai ser agora. Então, gente, mas eu estou disposto. Gente, tem que acabar isso, tem que parar. A gente tem que entender o que Cristo está falando, não estão entendendo, e eu estou falando aos meus irmãos. Eu sou atacado de todos os lados. Eu sempre falei que aqueles que bajulam a religião nunca vão me amar. E aqueles que odeiam a religião também nunca vão me amar. Porque eu sempre procuro esse equilíbrio. Bom, pessoal, acho que já deu para vocês terem uma noção, né, uma ideia da importância desse bate-papo, dessa conversa franca, honesta, né, entre o Adriano e o Ronaldo. E você já observou nesses minutos que você acompanhou aqui comigo, que apesar de pensarem inversamente diferente, ambos têm um ponto em comum, que é acabar com essa rixa, com esse sectarismo que é produzido pela organização das Testemunhas de Jeová. Você não concorda que é exatamente isso que deve ser feito? Por favor, assista a live completa no canal do Adriano, no card que vai estar aqui em cima, em algum lugar, em algum momento vai aparecer aqui do vídeo, e também no link que vai estar na descrição desse vídeo. Assista e tire as suas conclusões. Agora deixe, por favor, um comentário seu aqui para mim. É possível, responda essa pergunta,
É possível haver harmonia, paz e união entre uma testemunha de Jeová e uma ex-testemunha de Jeová? E se você ficou comigo até o final aqui do vídeo, gostou do que você viu, curta, comente e compartilhe. E prove para mim que você assistiu mesmo com carinho até o final. Deixe aqui a palavra paz no seu comentário para provar que você assistiu o vídeo e depois faça um comentário adicional dizendo os pontos que você achou realmente importantes, tá bem? Muito obrigado a todos vocês de todo o meu coração e lembrem-se sempre, livrem-se de crenças limitantes.